duas palavras. A primeira palavra para realmente dizer que este ano foi um ano que conheceu momentos de grande alegria nacional. Talvez o maior deles, a eleição do Sr. Engenheiro António Guterres para o lugar de Secretário-Geral das Nações Unidas. Foi o resultado de uma unidade nacional, mas também, para além do mérito inquestionável de uma grande personalidade portuguesa, também uma persistente atuação diplomática do Governo, de Vossa Excelência, do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, dos nossos representantes diplomáticos em geral e, em particular, do representante junto às Nações Unidas. Tivemos outros triunfos, o que referiu, Vossa Excelência. Eu poderia juntar a Cimeira Digital, foi um grande momento também para o país, e poderia dizer da alegria que tivemos de, em várias instâncias internacionais, assistirmos ao prestígio de Portugal e ao respeito perante Portugal. Isso é muito positivo. Sempre resultado de um esforço de unidade nacional. E o dever do Presidente da República, naturalmente, é de estar atento à construção da unidade nacional. Mas, como Vossa Excelência disse, em muitos casos, traduzindo um processo de regime. Trata-se de uma realidade que ultrapassa um governo e vai passando de governo para governo, mas que culminou este ano em sucessos, como foi o caso do relatório PISA, que são sucessos que traduzem um salto qualitativo na sociedade portuguesa. Isso é bom para todos nós. É bom para a nossa autoestima, para o nosso amor próprio, e este foi um país que conheceu, num ano como 2016, o nosso, um momento muito positivo em termos de autoestima e de amor próprio. Isso é fundamental. As pessoas, como as nações, as pátrias, precisam disso. Precisam disso. Por outro lado, referi Vossa Excelência à colaboração do Presidente da República relativamente ao Governo e as relações do Governo em relação ao Presidente da República. Trata-se de uma decorrência natural da Constituição. Não tem a ver com o mérito das pessoas, não está em causa, com os seus propósitos. A Constituição é muito clara e para juristas é claríssima. E para um professor de Direito Constitucional mais clara ainda. A Constituição define determinados objetivos nacionais, depois diz-nos como é que se legitima no quadro parlamentar um determinado governo e depois decorre da própria Constituição que o papel do Presidente da República deve ser o de proporcionar a esse governo todas as condições para governar. Isto aplica-se, naturalmente, a qualquer Presidente da República, a qualquer governo, ou deve aplicar-se. Portanto, o Presidente da República não teve aqui nem uma cooperação meramente tática, nem meramente estratégica. Teve uma colaboração constitucional. Cumpriu a Constituição. Tentou ser zeloso no cumprimento da Constituição, como nas relações com outros órgãos de soberania. E por isso foi um ano sereno em termos institucionais. Sereno ao ponto de, como Vossa Excelência lembrou, não haver necessidade de o Tribunal Constitucional ser chamado a intervir como árbitro em contendas político-constitucionais. Isso é muito positivo. É positivo porque, além da unidade nacional naquilo que é fundamental, a estabilidade política, a estabilidade social, a estabilidade institucional são fundamentais para a estabilidade financeira e para a estabilidade económica. E o ter sido possível nestes meses, ao longo do ano que está a terminar, verificar uma estabilidade política, uma estabilidade social, uma estabilidade institucional, abriu caminho, naturalmente, para a estabilidade financeira e para a estabilidade económica. E eu penso que todos os portugueses de qualquer quadrante político deverão estar felizes com isso.
porque é bom para o país. São legítimas as diversidades de opinião em democracia, o pluralismo é fecundo em democracia, mas a noção de que o país ganha com a estabilidade, naturalmente que se encontra acima da diversidade própria do pluralismo democrático. Juntaria a isto uma outra palavra, e essa é para agradecer, muito sensibilizado, os cumprimentos de boas festas. E para os retribuir afetuosamente, como se esperaria, de alguém que faz questão em cultivar os afetos. Para Vossa Excelência, o Primeiro-Ministro, para os seus ministros, secretários de Estado e para as vossas famílias. Mas como compreenderão também, porque está no vosso espírito e no espírito do Presidente da República, para todos os portugueses. Para todos os portugueses, aqueles que vivem dentro do território físico de Portugal e aqueles muitos que ou cumprem missões ao serviço de Portugal no estrangeiro, estão no nosso pensamento, ou vivem fora das fronteiras físicas, mas dentro do Portugal espiritual que somos todos nós. Para todos esses, pensando em particular aqueles que vivem em economias e sociedades mais atribuladas, com crises económicas, instabilidades sociais e problemas políticos, que nós acompanhamos do fundo do coração, para todos esses vão também os votos de boas festas. E o desejo, que se aplica também à Vossa Excelência, ao Sr. Primeiro-Ministro, aos seus ministros, Secretários de Estado, ao Governo e, portanto, ao país, de que o ano de 2017 possa ser um ano de estabilidade política, de estabilidade social, de estabilidade institucional, de estabilidade financeira, de progresso económico, de justiça social, porque essa matéria é indissociável das preocupações de todos nós. Isso corresponderia a cumprirmos todos, cada um no seu papel, a função que nos está cometida. Nós sabemos todos que estas funções são transitórias, não há nada de mais transitório do que o poder político. Por isso conhece mandatos muito precisos, que no caso do Governo são legislaturas, no caso do Presidente são mandatos quinquenais, e temos a noção de que é uma realidade que nos ultrapassa e ao serviço da qual estamos, e que é o país. Estamos aqui todos, Vossas Excelências e o Presidente da República, a servir Portugal. E é pensar em Portugal que desejamos boas festas a Vossas Excelências e a todos os portugueses. Muito obrigado.